Muito bom dia aí, mais um vídeo aí para os meus amigos do nono ano, tudo bem com vocês? Vocês estão sumidos, estou com saudade de vocês, tranquilão? Hoje é a nossa aula de número 14, a gente vai corrigir aqueles exercícios aí que eu deixei um vídeo diferenciado na semana passada e combinei, né, hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto, a correção aí desse capítulo 7 de História, tá bom? Então, aquele mesmo esqueminha. Quem tem um livro já agiliza aí. Vou abrir o meu. A minha mesa continua pequenininha, né? Abra aí o seu livro aí na página. Deixa eu só me achar aqui. Vamos lá. Aí, ó. Capítulo 7, Segunda Guerra Mundial, fazer a correção desses exercícios. Show de bola, tranquilo, todo mundo bem? 6, capítulo 7. Vamos que vamos, deixa eu só me achar aqui. Capítulo 7, Segunda Guerra Mundial. Vou passar de um vídeo diferenciado na semana passada. E hoje a gente começa aí corrigindo na página 164. Então vamos lá, na página 164. Tá? Vou deixar o gabarito para você dar uma conferida com o teu, né? E presta atenção aí que eu vou sempre trazer para você um complemento aí da sua resposta, tá? Então fique esperto aí, tá bom? Fica esperto aí, né? Fica o seu lápis aí, o que eu falar além do que tá aí, né? Você pode copiar isso se você quiser, tá bom? Anotar aí. Né? Então, na página 64, a pergunta é a seguinte, ó. Duas instituições políticas foram marcantes nos momentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Comente, né? Então, olha só, eu botei uma, né? Ele pediu duas, ó. Perdão, eu botei as duas, mas só que eu não comentei, né? Então, quais foram essas duas aí? A política de apaziguamento. Apaziguar é esfriar, buscar o entendimento, né? E o pacto anti-Comintern. Então, vou dar uma lida aqui, você vê o que você completa aí na primeira resposta. Ó. As duas situações foram a política de apaziguamento, aí ele comenta, ó, que consistia na neutralidade e omissão das nações liberais e capitalistas frente a ameaças nazifascista, desde que não invadissem seus territórios. E o pacto anti-Comintern, que foi firmado entre Japão e Alemanha como retaliação à política de Stalin, governante soviético, na Ásia, já que países como China e Coreia estavam sob áreas de influência do governo soviético. Página 165. Página 165, número 2. Né? Aí ele fala assim, ó, é correto afirmar que a Segunda Guerra Mundial ocorreu em função da Primeira Guerra ter sido um caso mal resolvido? Né? Então isso vai mandando uma resposta pessoal, né? Eu vou te dar o norte aí para você se situar aí, né? Mas né? Então olha só, que ele diz, ó, o período entre guerra expôs muitas situações complicadas entre as nações envolvidas na Primeira Guerra Mundial, causando uma grave crise econômica que, associada à Grande Depressão dos anos de 1920 e 1930, acabou por provocar o surgimento de regimes totalitários como o fascismo e o nazismo. Página 165, número 3. Comente as dificuldades internas enfrentadas pelos alemães pós Primeira Guerra Mundial e as soluções encontradas por Hitler. Então, a Alemanha sofreu pesadas sanções econômicas e políticas após a Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes em 1919. Olha o complemento aí, ó. Dentre alguns pontos, houve a proibição de investir na indústria bélica, na indústria armamentista, né? De formar exército, bem como uma pesada multa no valor aproximadamente de 296 milhões de marcos ouro.
A economia alemã entrou em colapso, causando desemprego, recessão e inflação. Hitler, a partir de uma forte propaganda, divulgou sua ideologia e ações para a recuperação da economia. Investiu em construções de obras públicas e indústrias bélicas, onde empregou muitos cidadãos alemães, ajudando na recuperação econômica. 4. Faça uma análise e aponte os objetivos da política externa de Adolf Hitler. A política externa de Adolf Hitler visava única e exclusivamente fortalecer a economia através de invasão a territórios que tivessem matéria-prima importante para o seu processo de industrialização e produção. 5. O que foi a Conferência de Munique? Olha aí, número 5. Foi uma reunião diplomática convocada por, tá? Ó, por, aí tá, né? Pois não, né? Por países integrantes da Liga das Nações em 1938, na cidade de Munique, que visava solucionar o impasse entre Tchecoslováquia e Alemanha após a anexação da Áustria por parte de Adolf Hitler. Página 178. Página 178. Página 178. Número 1. Explique a importância da invasão à Polônia para o eixo, principalmente para a Alemanha. Então, a importância de invadir a Polônia tinha a ver a necessidade da construção de uma ferrovia que levasse a Prússia Oriental. 2. O que foi o Pacto Germânico-Soviético? Foi um pacto assinado em agosto de 1939 entre soviéticos e alemães que visava evitar a invasão alemã à União Soviética e dividiu o território da Polônia entre as duas nações. Número 3. Na invasão alemã, a Polônia. Na invasão alemã à Polônia, o mundo conheceu a Blitzkrieg. Comente. Então, Blitzkrieg significa guerra relâmpago. Foi um ataque estratégico em que usou ataques coordenados ao mesmo tempo de infantaria, tanques e aviões. Número 4, página 78, hein? Cite os principais territórios dominados no decorrer da política expansionista do eixo. Então, os principais territórios invadidos e dominados foram, anota aí, ó, Noruega, Dinamarca, Países Baixos, França, Grécia e Iugoslávia. 5. Os Estados Unidos demoraram a entrar no conflito de forma direta em função dos altos gastos que teriam. Explique o motivo que levou os americanos a declararem guerra ao eixo. Então, o estopim foi o ataque, né, à base naval de Pearl Harbor, que se localiza no Havaí, pelos japoneses. Então isso aí foi a gota d'água. Então os Estados Unidos entram na guerra em 7 de setembro de 1941. Tá? 6. Após a Segunda Guerra Mundial, 2 conferências foram realizadas para definir o rumo das nações. Então foi a conferência de Yalta e a conferência de Potsdam. Foram essas 2 conferências aí. Vestibulando, página 180 a 183. Vamos lá. Número 1.
O fascismo italiano e o nazismo alemão conquistaram o respaldo de muitos setores da população, conseguindo um financiamento junto à alta burguesia. Assim puderam resolver a crise do capitalismo com a instalação de ditaduras de direita que garantiram a ordem do sistema, os lucros e as propriedades, servindo de exemplo a muitos países também atingidos pelos efeitos da Grande Depressão, o totalitarismo. Perdão, gente. Servindo de exemplo a muitos países também atingido pelos efeitos da Grande Depressão, o totalitarismo, letra A, ó, reforçou o desenvolvimento armamentista, preparando o terreno para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Número 2. Sobre fatos. Ó, sobre fatos antecedentes à Segunda Guerra Mundial, assinala a alternativa, ele que é a incorreta. A incorreta no número 2 aí é a letra D, ó. A euforia econômica decorrente da valorização da Bolsa de Nova York. Isso foi mentira, né? Houve uma grande depressão, né? Houve a quebra da Bolsa de Nova York em 29, não uma valorização. Então, na número 2, a letra D está errada. 3. Leia atentamente. No caso de Hiroshima, trata-se da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens. Numa passagem de seu diário, o doutor Hakia, que testemunhou o fato, pensa em Pompeia, mas nem mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima, se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com a maior precisão por seres humanos. A natureza está fora do jogo, né? Então o texto refere-se à explosão atômica, número 3, letra A, com a qual os americanos conseguiram a capitulação dos japoneses, último núcleo de resistência do eixo ao fim do conflito mundial ocorrido entre 39 e 45. No número 3, letra A, de alfa. 4, página 181, tá? 4. A ocupação da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial. A tentativa de manter a paz a qualquer custo, como foi feito em Munique, se revelou impossível. Hitler não se dava por satisfeito com a reconquista do espaço vital. Queria mais e mais. Sobre a Segunda Guerra Mundial, é correto. Agora ele quer o correto, hein? É o correto afirmar que, letra E, ó, número 4, letra E. A partir da declaração de guerra feita por ingleses, Inglaterra e França contra a Alemanha, outros países foram entrando no conflito de ambos os lados. A cada novo beligerante, a relação de forças se alternava e a guerra entrava em uma nova fase, inicialmente uma guerra europeia. Estendeu-se paulatinamente, quer dizer, devagar, né, mas sempre, a Ásia e a África. Então, 4, letra E. 5. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais avassaladores e sangrentos da história da humanidade. Podemos citar várias causas que levaram à ocorrência desse terrível conflito, mas a principal foi a ascensão dos regimes fascistas em vários países europeus, em especial do nacional-socialismo na Alemanha. Foi surpreendente a ascensão dos nazistas na Alemanha, um país com uma população altamente instruída e cenário de um desenvolvimento extraordinário das ciências e da cultura. Indica que possibilitou a chegada de Hitler ao poder na Alemanha em 1933. Então, olha só, número 5, letra D, ele fala aí, ó, possibilitou, né, a crise econômica no final da década de 20 e o início de 30. Arruinou pequena burguesia urbana e setores do campesinato alemães, ansiando por uma liderança política forte que pudesse solucionar a crise econômica e enfrentar o comunismo. Esses segmentos voltaram fortemente
voltaram fortemente nos nazistas. 5, letra D de dado. 6. As grandes guerras mundiais provocaram dificuldades nas relações internacionais, gerando ressentimentos e disputas diplomáticas. Os Estados Unidos procuraram fazer valer uma influência no mundo e confirmar suas conquistas políticas. Na Conferência de Potsdam, as divergências eram evidentes entre os aliados. Nessa perspectiva, as relações entre as nações, aí ó, número 6, letra A, permaneceram tensas, destacando-se o enfraquecimento do poder da Inglaterra e as perdas europeias provenientes da Segunda Guerra Mundial. Página 182, número 7. A Conferência Internacional de Munique, em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, corresponde ao ponto mais alto da política de apaziguamento levada a efeito pela Inglaterra e pela França, quando estas mais cederam diplomaticamente. A principal decisão da conferência consistiu em reconhecer o direito alemão à posse dos Sudetos, que deveriam ser entregues pela Tchecoslováquia. Número 7, letra A. 8. O objetivo de tomar Paris, marchando em direção ao oeste, era, para Hitler, uma forma de consolidar sua liderança no continente. Com esse intuito, entre abril e junho de 1940, ele invadiu a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. As tropas francesas se posicionaram na linha Maginot, uma linha de defesa com trincheiras, na tentativa de conter a invasão alemã. Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi, número 8, letra E, a vitória militar com a ocupação de parte da França, enquanto outra parte ficou sob o controle do governo colaboracionista francês. Número 8, letra E. 9. Não. Olha, ele fala aí, ó. Começa com não pode ser considerado um fator que propiciou a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Não pode ser considerado. Não. O que não pode ser considerado? Número 9, letra D, ó. A vitória dos republicanos na Guerra Civil Espanhola, barrando o avanço do fascismo na Espanha. Essa é não, é essa. 10. A batalha que aconteceu em Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial marcou o quê? Então, número 10 aqui, ó, letra C de Charles, ó. A invasão da situação militar na Segunda Guerra Mundial, dando início ao recuo nazista na Europa Oriental e à decadência do Terceiro Reich. 11. Página 183, hein? Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar os antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos, número 11, letra A, o crescente nacionalismo econômico, aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimentos. 12. Em 24 de outubro de 1995, chefes de estados reunidos em Nova York comemoraram 50 anos de aniversário das Organizações das Nações Unidas, a ONU. O que representa essa organização? Então, número 12, letra E. Uma força internacional acima das nações, na defesa da paz mundial, dos direitos do homem e da igualdade dos povos. 13. O fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi 13C,
a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro dos seus aliados, declarando guerra ao Terceiro Reich. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Até aí? Espero que todos estejam bem. Espero ter ajudado vocês aí. Vamos aí na correria, que tem mais aula aí pra frente aí. Qualquer coisa você pode me acionar nos comentários. Forte abraço e até o próximo encontro. Valeu? Valeu. Tchau, tchau.